Estamos de volta com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar dos interesses, desafios e perspectivas da guerra entre Israel e Hamas. Eu converso com o Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Professor, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bom, professor, nós tínhamos muita expectativa aí, o mundo todo, em relação ao pronunciamento de hoje do secretário-geral do Hezbollah, Nasrallah, que ele pediu também o cessar-fogo, tem sido esse o discurso geral, mas ele elogiou a ação do Hamas no ataque a Israel no dia 7 de outubro, falou que foi um ataque surpresa, que só assim seria bem sucedido, e ele acredita que a vitória de Gaza possa ser uma vitória de vários países da região. Não é? Ele citou essa questão, mas disse que não sabia do ataque, mas disse que está atuando firmemente na divisa entre Israel e o Líbano. Eu queria saber como é que o senhor vê a ação do Hezbollah, né, essa posição que nós temos agora da faixa de Gaza, a ofensiva de Israel, e Israel que diz que não vai cessar fogo enquanto não houver o resgate, a devolução dos reféns. Bom, a declaração do Nasrallah era muito esperada porque havia uma expectativa de que o Hezbollah pudesse declarar a guerra a Israel. Para quem está acompanhando isso agora, é necessário que haja a compreensão de que esses grupos terroristas, o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica na Palestina, os Houthis do Iêmen, todos esses grupos são financiados pelo Irã. Ou seja, por trás da ação desses grupos terroristas existe um país soberano que financia esses grupos e que tem uma política externa de destruição de Israel e alimenta esses grupos para atingir essa política externa, ou seja, uma política externa alimentada pelo terrorismo. O Irã é um aliado da Rússia, então existem também superpotências que blindam esses grupos no Conselho de Segurança, assim como os Estados Unidos blindam Israel no Conselho de Segurança, que é o órgão da ONU responsável pela manutenção da paz. E aí nós temos um contexto em que a ONU, que é um órgão internacional criado justamente com o objetivo de prevenir a guerra, não consegue cumprir a sua missão, a missão para a qual foi fundada, porque as maiores potências que compõem o Conselho de Segurança com assentos permanentes e que têm direito de veto bloqueiam a pauta porque elas têm interesses geopolíticos na região. Sobre o Hezbollah, havia uma expectativa de que ele ingressasse na guerra, mas isso já vinha sendo medido com a teoria da racionalidade dos atores, Denise. Por quê? Porque se o Hezbollah fosse entrar diretamente nessa guerra, o mais racional em termos bélicos seria que tivesse entrado no dia 7 de outubro, quando o Hamas atacou Israel, porque Israel estava de guarda baixa naquele momento. Depois disso, Israel convocou 360 mil reservistas, uma boa quantidade deles foi deslocada para o norte, justamente para prevenir ataques do Hezbollah. Para finalizar essa primeira resposta, foi uma surpresa que o Nasrallah tenha dito que ele não sabia do ataque do Hamas, porque, na verdade, as informações de inteligência que foram divulgadas para o mundo inteiro são de que durante 2 anos esses ataques do Hamas foram planejados justamente no Líbano, com a presença do Hezbollah, com forças do regime sírio, com a guarda iraniana e com forças do Estado Islâmico no Iraque, Denise. Inclusive, o líder do Hezbollah, ele disse que há possibilidade, sim, a ser considerada de uma ampliação dessa guerra, né, no Oriente. E a gente percebe que até os Estados Unidos está lidando com essa situação com uma certa cautela agora, porque houve a contraofensiva de Israel depois daquele ataque brutal que sofreu em 7 de outubro. Era uma resposta possivelmente prevista pelo Hamas. Ele sabia que, da forma como ocorreu esse ataque, haveria o contra-ataque de Israel, colocando a faixa de Gaza numa situação muito complicada, não é? Mas esse posicionamento de Israel acaba levando a manifestações no mundo pela crise humanitária que acaba causando na faixa de Gaza. E os Estados Unidos sabem disso. Então, o secretário Blinken voltou para a região exatamente para tentar amenizar. Ele falou, inclusive, em um corredor humanitário, não apenas para ajuda a Gaza, não é? Pois é, Denise. Veja só, algumas questões que precisam ser colocadas à mesa aqui. Primeiro, o Hamas não representa a população palestina. Quem representa a população palestina é a autoridade palestina, assim reconhecida por 139 dos 193 países da ONU que reconhecem o Estado da Palestina. Inclusive, o Brasil tem relações diplomáticas com o Estado da Palestina desde 1975 e em 2010 recebeu o Mahmoud Abbas no Brasil, ou seja, reconhece também
a autoridade deles sobre os palestinos, ou seja, a primeira coisa, o Hamas é um grupo terrorista e o Israel tem todo o direito de se defender contra esse grupo, de acordo com o artigo 51 da Carta da ONU. Segundo, para se defender desse grupo terrorista, Israel precisa cumprir o direito internacional. E existem acusações da ONU de que, em alguns casos, Israel estaria violando o direito internacional, como, por exemplo, naquele bombardeio que vitimou terroristas no campo de refugiados de Jabalia, nesta semana. Foram 2 bombardeios. Hoje também foi atingido um comboio de ambulâncias que Israel alega que levava terroristas. Então, vamos colocar isso à luz do direito internacional. Israel poderia ter atingido os terroristas em Jabalia utilizando mísseis com menos carga explosiva, como o Hellfire, por exemplo, que é um míssil que não tem explosivos, ele poderia atacar somente os terroristas. Israel tem essa arma, os Estados Unidos a produziram justamente para combater terroristas depois do ataque de 11 de setembro, mas Israel vem utilizando armas com grande carga explosiva e isso pode ser questionado em tribunais internacionais e também em tribunais militares de Israel. Segundo, o ataque a ambulâncias. As ambulâncias são asseguradas, né? Elas têm direito de transitar por territórios de guerra desde 1864, é considerada a primeira Convenção de Genebra. Então, para atingir uma ambulância ou um comboio de ambulâncias com terroristas, Israel tem que justificar isso. E para as pessoas que estão assistindo agora entenderem, existe um local de comando, uma central de comando com câmeras, porque esses bombardeios eles são feitos a uma grande distância, por aviões ou por mísseis. E nessa central de comando existem advogados de direito internacional, inclusive autorizando ou não determinadas ações. Então, este caso terá que ser investigado, assim como o de Jabalia terá que ser investigado, e ele pode ser punido. Israel, inclusive, já puniu anteriormente 2 oficiais em 2010, por exemplo, que usaram fósforo branco na faixa de Gaza, tinham usado em 2009. Então, existe punição, mas essa punição não traz de volta as vítimas inocentes que não têm a ver com os terroristas, mas que acabam sendo vitimadas no processo. E aí, só para concluir, Denise, esse efeito é tudo o que o Hamas quer, que é propagar não a causa dos palestinos de uma solução pacífica de 2 estados com Israel, mas sim a causa do terrorismo. O que o Hamas quer é que os atentados se espalhem pelo mundo e hoje nós vemos estados em alerta máximo contra esses atentados, como os Estados Unidos ou a União Europeia, por exemplo, justamente para que isso não aconteça, Denise. Há alguma possibilidade, na sua opinião, de liberação dos reféns, de alguma negociação diplomática, de uma pausa nesse ataque, inclusive, de Israel? Veja só, todas as pausas que nós falamos são tipos de cessar-fogo. O cessar-fogo ele é sempre pontual e localizado. Então, toda vez que entram caminhões na faixa de Gaza, por exemplo, existem pausas naquela região. Houve uma ocasião apenas em que não houve uma pausa, Israel estava atacando terroristas ali e os caminhões pararam. A pausa que se fala agora é para a saída de mais pessoas da faixa de Gaza. E aí o Egito diz que Israel poderia enviar essas pessoas para o deserto de Negev, por exemplo, e daí fazer uma filtragem de crianças, mulheres, e combater apenas os terroristas, e filtrar também os homens que não têm envolvimento com o Hamas. Mas a pausa que se fala é essa. Quanto aos reféns, neste momento Israel cerca a cidade de Gaza, que é uma cidade, a capital da faixa de Gaza. Esse é um primeiro passo. Israel diz que não vai desistir desse cerco ou dos ataques até que os reféns sejam entregues. E este é um momento perigoso, Denise, porque ao mesmo tempo em que as forças israelenses avançam no território de Gaza, os reféns ficam mais vulneráveis, porque para atacar os túneis, eles podem ser também atingidos, Denise. E a população ficou numa situação muito mais vulnerável. A gente aguarda que haja liberação, inclusive dos brasileiros, não é, que ainda estão na faixa de Gaza, e houve muita demora. Apenas para encerrarmos rapidamente, professor, nós não temos mais tempo, então eu agradeço a participação de Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais e pesquisador de Harvard. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado a vocês, boa noite. Com vocês.